esse é o Papo de Buco. Eu sou Lília Galana e hoje apresentamos um projeto diferenciado da equipe da Verodonto, o Sorriso de Mãe, um projeto que vai influenciar na saúde bucal do bebê. Você sabia da importância do pré-natal odontológico? Pois é, ele existe. E para falar sobre isso, hoje conversamos com as doutoras Laura Dottaviano, Ana Beatriz Giriboni e Beatriz Dottaviano. Meninas, sejam bem-vindas. E já vou fazer a pergunta para a doutora Beatriz. Como funciona o pré-natal odontológico? Bom, o pré-natal odontológico é um acompanhamento periódico com o dentista durante a gravidez, que visa garantir a saúde da gestante e do bebê, onde o cirurgião dentista vai avaliar a boca da gestante, vai orientar sobre os cuidados da saúde bucal e identificar e tratar alguma alteração bucal, já que durante a gestação a gestante pode ter alterações hormonais e imunológicas que podem impactar na saúde bucal. E como essas alterações hormonais da gravidez, doutora Ana Beatriz, elas podem impactar a saúde bucal da gestante? Com relação às alterações hormonais, elas podem causar algumas alterações na gengiva, principalmente, causando um aumento das inflamações na gengiva. Pode até aparecer uma lesão, que é muito conhecida, também muito comum, que é o granuloma piogênico, que na gravidez é chamado de granuloma gravídico, que é uma bolinha vermelha que pode aparecer na gengiva, que também é de simples tratamento durante a gestação. Com acompanhamento com o dentista, a gente consegue controlar. E, principalmente, essas questões gengivais, né, de inflamação de gengiva. As doenças como cárie também podem acontecer, mas são doenças tranquilamente tratadas e, principalmente, essas com alterações na gengiva são mais comuns na gravidez, pela questão hormonal mesmo. Doutora Laura, por que é importante que as gestantes mantenham uma rotina de consultas odontológicas ao longo da gravidez? É importante que elas mantenham uma rotina de cuidados, por quê? Porque, na verdade, os dentes de leite do bebê, eles começam a se formar na 6ª semana de gestação. Então, veja, às vezes ela nem sabe que ela está grávida e já está formando o dentinho de leite do bebê. No 5º mês de gestação, já estão sendo formados os dentes permanentes. Então, qualquer alteração de saúde que ela tiver pode interferir na formação desses dentes. Então, é muito importante que ela faça esse acompanhamento, que seja um acompanhamento periódico, para ela ter saúde e, assim, transmitir saúde para o bebê também. Eu vou até adiantar uma pergunta, já assim, para encaixar nisso que você falou. Qual o melhor período da gestação para a gestante fazer essa consulta ou para fazer tratamento? Existe um... Então, é interessante ela acompanhar durante toda a gestação. Assim que ela sabe que ela está grávida, é importante ela ir ao dentista e o dentista fazer uma avaliação da saúde bucal dela desde o começo. Se ela tiver que tratar, o melhor período para tratamento é o 2º trimestre da gravidez, porque é o período que ela e o bebê estão mais estáveis, mas não impede que durante toda a gestação possa ser feito um tratamento dentário. Entendi. E, doutora Beatriz, quais os problemas dentários que são mais comuns durante a gravidez? Por que eles acontecem, né? Durante a gravidez, como a doutora Ana Beatriz havia dito, os mais comuns são a gengivite, que é a inflamação na gengiva, que quando não tratada pode evoluir para uma periodontite, além da boca seca, que a gente chama de xerostomia. Também as náuseas e os vômitos, que acabam deixando o pH da boca mais ácido, causando erosão dentária. Uhum. Então, esses são problemas da gestante, que ela tem que ficar atenta para tratar e para evitar que isso aconteça. Isso. Né? Alguma dessas, por exemplo, a periodontite, a gengivite, ou a questão da acidez na boca, de alguma forma pode afetar o neném? Uma das mais importantes é a doença periodontal, associada à complicação na gravidez, que ela acontece por conta de uma inflamação. E essa inflamação na gengiva vai liberar mediadores inflamatórios, bactéria na corrente sanguínea, que pode acabar aumentando a produção de substâncias que induzem o parto prematuro.
além da complicação do fluxo sanguíneo na corrente sanguínea, além de outros estudos na área, que inclusive a Laura participou de um, né? É verdade, quando eu era responsável pelo serviço de odontologia do HC da Unicamp, foi feito um trabalho lá maravilhoso, uma tese da doutora Mariana Vogt, e com as gestantes do CAISM. Ela avaliando as gestantes, 97% das gestantes tinham problema de gengiva e 47% delas tinham problemas moderados ou graves. Então, quando a gengiva já está sangrando, quando o dente está amolecendo, que tem o tártaro, que é o cálculo, as pedrinhas que ficam no dente. Então, nesse trabalho dela, ela constatou que essas gestantes com problemas de gengiva deram origem a 3,5 vezes mais partos prematuros do que as gestantes que não tinham problema de gengiva. E as gestantes com problema de gengiva, além disso, tiveram recém-nascidos de baixo peso e rompimento de bolsa sem contração uterina. Então, na verdade, é muito importante a saúde gengival da mãe no prognóstico do nascimento do bebê. E como que ela vê isso? É muito simples. Por exemplo, se ela está escovando o dente e a gengiva está sangrando, é um sinal de alarme, tá? Para ela ver tem alguma coisa errada. Normalmente, a gente faz o quê? A gente vê um pontinho sangrando, fala, nossa, eu estou machucando aqui que eu não vou escovar. É ao contrário. Quando tem esse sangramento provocado durante a escovação, provocado quando você morde uma maçã, ou um sangramento espontâneo, que às vezes aparece sangue na boca, isso é sinal que a gengiva está inflamada, tá? E essa boca tem que ser mais limpa e ninguém melhor do que o dentista para avaliar e para orientar tanto a higiene quanto o tratamento dessa gestante. Laura, só uma curiosidade. A mãe, por exemplo, quando acontece isso, o sangramento ele acontece só por conta... Eu não quero dizer falta de higiene, né? Às vezes... Ai, já estou entendendo, Lília. Já entendi onde você quer chegar. O que acontece? Como a Beatriz estava falando, a mudança hormonal da gestante, ela predispõe a gestante, ela fica mais fácil ela ter um problema de gengiva. Só que se ela fizer uma correta higiene bucal, ela não vai ter. Entendi. Tá? Então, por isso é que a gente fala, vão ao dentista, façam o pré-natal odontológico, porque ninguém melhor do que o dentista para acompanhar e orientar. E aí, supondo que tenha qualquer outro tipo de problema, ela estando no primeiro trimestre da gravidez, tem existe algum impedimento de delas passar por qualquer procedimento ou não, no primeiro trimestre? Normalmente, no primeiro trimestre, a gente evita a radiografia. Tá? As da organogênese, né, do bebê. Exatamente. Por conta Da organogênese do bebê. Os órgãos estão sendo formados nesse primeiro trimestre. Então, a gente só vai realizar o tratamento mais de urgência, né? Ou um tratamento de limpeza também pode ser realizado. Mas um tratamento eletivo que possa ser realizado no segundo trimestre, a gente sempre vai preferir o segundo trimestre da gestação. Perfeito. Que é como a Laura comentou, o bebê já está mais estável, a mãe também não está com aquela barriga muito grande, então ela consegue deitar na cadeira de uma forma confortável. Agora, independente da mãe saber, porque ela pode não saber que está grávida. Sim. Né? E ter um problema odontológico, precisar de um raio-x. Normalmente, as clínicas de raio-x colocam mesmo um avental, né? Até protege a tireoide e a barriga, né? Na verdade, a radiação da radiografia pequenininha de dentista é bem baixinha. E existe todo um mecanismo de proteção exatamente por causa disso. Porque uma mulher na idade fértil não tem como você ter 100% de certeza que ela está gestando ou não. Mas, de qualquer forma, nós, sabendo da gestação, procuramos evitar no primeiro trimestre os exames radiográficos. Entendi. Melhor prevenir, né? Sempre. E, assim... anestesia, e em relação à anestesia e medicamentos usados, né?
nos tratamentos odontológicos, eles são seguros para as gestantes? São seguros. Se a gente tem alguma dúvida com relação a medicamento, anestésico, a gente sempre entra em contato com o obstetra da paciente. Por exemplo, posso utilizar esse anestésico? Tem anestésicos, por exemplo, a lidocaína, que são anestésicos seguros. A gente sempre pensa na questão do vasoconstritor, que é um componente do anestésico, né? Então, tudo que a gente pensa em que não passe pela barreira placentária, para não afetar o feto, mas a maioria dos medicamentos que a gente utiliza durante a gestação, no próprio consultório, são seguros. Se a gente tiver dúvida, sempre entrar em contato com o médico da paciente. Laura, quais são os remédios de uso mais comuns, assim, diários no consultório, que não são indicados para a gestante? Um medicamento que a gente usa com muita frequência é o anestésico, né? A grávida pode ser anestesiada, não tem problema nenhum, mas ela tem que ser anestesiada com segurança. Existe um anestésico que é a prilocaína com felipressina ou octaprecin, que ele tem um efeito colateral que chama cianose de extremidade, que é falta de circulação no finzinho, nas extremidades, pontinha de dedo, pontinha de nariz, orelha. Esse anestésico não pode ser usado na gestante, porque uma diminuição de circulação num adulto, ele tem um significado. Num serzinho em formação, ele pode ser muito importante. O bebê, durante a formação, ele está com o metabolismo dele a 1000 por hora. Então, esse anestésico é uma coisa que é rotineira em consultório e que não pode ser usado na gestante. Tem outros medicamentos também, não tem, Beatriz? Tem um antibiótico chamado tetraciclina, que é contraindicado para gestantes, porque além de causar manchas no dente do bebê, ele pode causar uma má formação do feto. Então, é totalmente contraindicado, mas é bem polêmico. Até o tetraciclina ou a tetraciclina é o benzetacil? Não, porque tem benzetacil é penicilina. Tá. Porque antibiótico faz um mal danado, né? Até para quem já tem dente, né? Na verdade, Assim, o antibiótico tem uma indicação precisa, certo? Então, quando existe uma infecção bacteriana, ele deve ser utilizado. Uma coisa muito importante, que vou aproveitar a oportunidade para alertar, é que o antibiótico ele tem que ser usado conforme a prescrição médica ou odontológica. Muitas vezes a pessoa começa a tomar um antibiótico, aí ela toma 3 dias, melhora, fala, vou parar de tomar, porque antibiótico é normal, ruim. E, na verdade, o que acontece? O antibiótico está lá matando as bactérias. Numa guerra, quem morre antes? Criança, velhinho, fraquinho, certo? Na infecção é a mesma coisa. As bactérias que vão morrer antes são as mais fracas. Então, se eu parar o antibiótico antes da hora, eu naturalmente vou selecionar bactérias mais fortes e posso ter uma superinfecção. Então, o antibiótico é uma coisa muito séria, por isso é que agora o antibiótico é vendido só com prescrição médica ou odontológica e essa prescrição válida por 7 dias. Olha, é interessante saber e importante, né? Porque a automedicação é uma característica do povo brasileiro e também. Como? Né? Eu tomo por base a minha pessoa, que adora um remédio. Mas eu fico assim, o que me preocupa, além da... porque isso a gente está falando de medicamentos, né, que vão agir lá no feto, né? Que através da mãe, aí através da placenta, se a mãe ingerir ou se ela tomar, isso vai metabolizar e vai lá para o feto e vai provocar uma mancha no dente, por exemplo, né, que está em formação. Como funciona o bebê que nasceu saudável, com os dentes, né, os primeiros dentes, né, decíduos? É isso? Eles estão perfeitos, mas essa criança tem muita virose e toma muito antibiótico. Esse antibiótico vai agir localmente também na dentição futura dela? Sim, vai agir. As febres, inclusive, por exemplo, você falou em virose. Então, a febre, normalmente, ela pode causar um defeito na formação do esmalte e o antibiótico pode causar manchamento, pode ter consequência sim, porque a criança, quando ela está com os dentes descidos, que são os dentes de leite, a gente não pode esquecer que os permanentes estão em formação, desde o 5º mês de vida intrauterina, certo? Até
nasceu o último dente permanente, que geralmente é por volta dos 12 anos de idade, sem contar os sisos, tem dente formando lá que pode estar sujeito a uma formação induzida por um medicamento ou por um mal-estar sistêmico, um problema geral, como a febre. Então, é a febre que causa. A febre pode causar, na virose a febre. Não exatamente o remédio. Se ele tiver só febre e não tomar antibiótico, por exemplo, também pode ter. Pode causar. A febre causar. Pode causar independente do remédio, mas muitos remédios também. Até o excesso de flúor, que é um medicamento que é benéfico para os dentes, sabidamente benéfico, até o flúor em excesso é aquela velha máxima, né, Lília? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, É né? a dose. Então, o flúor demais, ele pode destruir o esmalte, ele pode causar uma doença chamada fluorose. Mas isso você está falando, a mãe fazer um tratamento com flúor, se passar do limite, ela pode passar para o neném? Tanto a mãe, durante a gestação, a gente indica que a mãe não tome suplemento nenhum com flúor. Entendi. Tá? Se ela tiver que tomar algum suplemento, tem que ser prescrito pelo obstetra ou pelo cirurgião dentista. Entendi. Mas ela, de livre e espontânea vontade, não, porque o flúor ingerido, ele tem uma dose máxima e ele vai interferir na formação dos dentes, tanto dos de leite quanto nos permanentes. Na gestante e na criança, que já tem os dentes de leite, pode influenciar até nos permanentes. Agora, tem, doutora Ana, tem os remédios que são liberados, né? São seguros. São seguros, liberados caso a gestante tenha algum problema e precise. Quais são esses remédios? Existem alguns remédios que são seguros. Com relação aos anestésicos, a gente sempre vai priorizar o uso da lidocaína com a epinefrina, que é a adrenalina. Até o uso de 2 tubetes são permitidos, que é o suficiente para realizar um tratamento restaurador, às vezes até um tratamento cirúrgico, um tratamento de canal que seja necessário. A amoxicilina, de antibiótico, também é seguro para ser utilizado durante a gestação. E, em caso de dor, a gente pode usar o paracetamol como analgésico, só os anti-inflamatórios que são contraindicados durante a gestação. Mas, com esses remédios, a gente consegue suprir todas as necessidades aí que podem acontecer durante uma gestação. E ao longo da gravidez, né, que é longa mesmo, né, gente, 9 meses, a alimentação dessa gestante, algum aspecto da alimentação que pode afetar tanto a saúde bucal dela quanto do bebê, do futuro bebê? Sim, com certeza. Se a gente pensar numa alimentação rica em sacarose, numa gestante que tem que comer a cada 3 horas e não escova a cada 3 horas. Muitas das vezes a gestante não vai escovar toda vez que ela vai comer. E uma alimentação rica em sacarose, consequentemente, vai trazer a doença cárie, pode evoluir para uma gengivite, uma doença periodontal. Então, é super importante a alimentação equilibrada, acompanhamento com o obstetra, com o ginecologista. Eu acho que assim como a gente faz o acompanhamento com o dentista e com vários profissionais, é muito importante também o acompanhamento com um nutricionista para fazer uma dieta balanceada, até porque muitos nutrientes que vão para esse feto vão prover da alimentação da mãe. Então, tem até um mito muito escutado que o bebê pega o cálcio da mãe. Então, assim, cada gestação perde um dente. Isso não é verdade, porque, na verdade, tudo que o bebê utiliza para se formar vem da alimentação da mãe. Por isso, muito importante também a alimentação. Entendi. E já que você falou do cálcio, né, existe alguma prescrição da gestante utilizar cálcio, repor ou suplementar com cálcio para ajudar nessa formação ósseo-dentária do bebê? Existe isso? Cálcio, não? ele provém da alimentação, né? Do leite, só da alimentação. Queijos, exatamente. É o Se indireto, precisar de alguma reposição, deve ser com orientação do próprio obstetra. Exatamente. Entendi. Porque atrás do mito, né, de que o bebê rouba o cálcio da mãe, vem de novo aquela questão da automedicação, né? Então, vou tomar cálcio. Né? Vou tomar cálcio para prever. Vou tomar cálcio, vou tomar flúor. E daí, então, você que está nos assistindo, se está grávida, tome cuidado. Não faça reposição de nenhum ingrediente, de nada, de nenhuma medicação, suplemento, sem orientação do seu obstetra, do seu dentista. E, na dúvida,
converse com seu dentista de confiança para saber quais as atitudes que você tem que tomar ao longo da gravidez para não correr esses riscos, né? E também vou pedir para você que está aí nos assistindo que dê o seu like no nosso podcast Papo de Buco e compartilhe com as pessoas que você acha que devam nos ouvir, né? Ouvir as orientações, né, da equipe da Verodonto. E quanto mais a gente tiver um like e for compartilhado, mais relevância o nosso conteúdo tem nas redes sociais e a gente vai crescendo cada dia mais, tá bom? E se também você tiver dúvida, tiver alguma pergunta que queira mandar para a gente, mande nas nossas redes que aparecem aí na sua tela. A gente vai selecionar as perguntas, vai responder no ar, vai responder sua pergunta, mande um e-mail também, ou mesmo na nossa rede social. E a gente traz a sua sugestão de pauta para cá também, para o Papo de Buco, que ele é feito não só para os profissionais da odontologia, mas também para as pessoas que não são da área, mas que, né, têm muita dúvida ou que querem saber como funciona. O Papo de Buco é uma iniciativa da Verodonto e ele pretende falar e abordar os temas da odontologia hospitalar e das cirurgias, né, bucomaxilofacial, em sua grande maioria. Mas a gente vai trazer outros assuntos também aqui, como questões da estomatologia, laser terapia, e tudo que cerca o universo da odontologia preventiva e tratativa, se é que existe esse termo. Curativa. Né? Curativa. Isso aí, curativa. Doutora Beatriz, muitas grávidas, depois do 3º mês, elas acabam ficando com a famosa boca seca, né, com xerostomia. Qual a conduta para isso e por que acontece isso? Sim, isso acontece, é muito comum, porque conforme o feto vai crescendo, vai se desenvolvendo, acaba comprimindo todos os órgãos da mãe, inclusive o pulmão, que dá a sensação de falta de ar, rinite, e aí a gestante acaba respirando mais pela boca, causando a xerostomia. O indicado é não usar enxaguante bucal com álcool, é se hidratar muito e a utilização da saliva artificial também, que é muito eficaz. Nossa, existe a saliva artificial? Ela é líquida? É um spray. Geralmente é um spray. Um spray. Geralmente é um spray, tem um gel também que pode usar para umidificar a mucosa, porque o que acontece? A boca é revestida por uma mucosa. O que é uma mucosa? É um tecido de revestimento que libera muco, libera um líquido. Por quê? Esse líquido, ele tem 2 funções importantes. Uma, ele diminui o atrito entre as estruturas da boca. Então, a boca é uma coisa que se move, a língua se move, as bochechas se movem. E tendo esse líquido, esse muco, diminui o atrito, certo? Se dá a xerostomia, o que acontece? Aumenta o atrito, a mãe pode ter uma sensação de ardência, pode ter um desconforto na boca, tá? Então, normalmente, a gente recomenda que não use o enxaguatório com álcool, como a Beatriz falou, e que ingira bastante água, tá? Para evitar isso. E outra coisa, a saliva, ela é extremamente benéfica. Saúde na boca é saliva, tá? Porque ela também tem um sistema tampão. Ela faz com que quando você come uma substância ácida ou um doce que deixa o meio bucal ácido, a saliva, depois de 20 minutos, ela consegue fazer o pH da boca voltar ao normal. E uma boca sem saliva não faz isso. E aí ela fica refém de ter alguma outra doença, alguma outra coisa em relação... Sim, se você por conta diminui disso? o sistema tampão, a boca fica mais ácida, ela fica mais sujeita a ter cárie. Porque os micro-organismos que causam a cárie e a doença de gengiva, eles são acidófilos e acidogênicos. Ou seja, eles adoram um meio ácido e eles produzem ácidos. Então, é ruim para a saúde, a gente ter um meio ácido na boca, porque fica bom para os micro-organismos. Então, eles vão se proliferar, vai ter um número maior de micro-organismos dentro da boca, eles vão conseguir causar doença, a cárie e a doença de gengiva. A saliva ajuda nisso. Então, a xerostomia é importante por causa disso. Para estabelecer esse controle, Exatamente. Então, o equilíbrio. Né? Exatamente. Como a Beatriz disse,
evitar o enxaguatório com álcool, aumentar a ingesta de água e, se necessário, usar a saliva artificial ou outros medicamentos que existem no mercado para a xerostomia ou a boca seca. Entendi. E, Laura, já que, né, você falou da questão do pH da boca, né? Por exemplo, do pH ácido, se a gestante, por exemplo, tem muita... Porque a gestante é cheia de vontade, né? Dizem, né? Mas dizem que é falta de apanhar. Ai, que maldade, nada disso. Não nada é, né? disso. Mas, por exemplo, se a gestante sente necessidade de comer frutas ácidas, porque tem, né? Tem umas gestantes doidas, né? Come manga verde com sal, né? Umas coisas assim, extremamente ácido, né? Aí começa a consumir muito abacaxi, enfim, frutas ácidas. O que isso pode causar, né? Você falou já que... Vou dar uma dica interessante agora aí. O que acontece? Se o meio bucal fica ácido, o que esse ácido faz? Ele vai agredir o esmalte do dente e vai agredir a gengiva, tá? Quando ele agride o esmalte do dente, o que ele faz? Então, o ácido chega lá no esmalte, o esmalte dá uma desmineralizada. Para as pessoas entenderem, é como se o esmalte desse uma amolecida, tá? E aí, se você for correndo escovar o dente, então você fizer um atrito da escova, da cerda da escova em cima desse esmalte, o que eu vou fazer com o esmalte que está amolecido? Eu vou remover esmalte. Nossa. Tá? Então, é indicado, tanto quando a gestante comer ácido, alimentos ácidos, uma salada, um alimento mais ácido, quanto se ela vomitar, tá? Não é indicado que ela saia correndo e escove o dente, tá? Ela teria que esperar 20 minutos, que é o tempo que o sistema tampão da saliva demora para fazer o pH voltar ao normal. E aí esse ácido para de amolecer o esmalte, para de desmineralizar. Começa um processo de remineralização do esmalte, ele volta ao normal, você pode escovar. Tem uma outra dica, né, Ana Beatriz, que a gente pode dar, além de esperar a escovação. A gestante também pode fazer uma lavagem da boca com bicarbonato, diluir uma colherinha de chá de bicarbonato em água e aí fazer um bochecho com isso durante uns 30 segundos, que daí a gente já consegue aumentar essa função tampão, porque o bicarbonato ele neutraliza o pH da boca. Então aí ele é básico. Ele é básico, exatamente. Então ele vai neutralizar esse ácido que veio do estômago por conta do... Doutora Laura, o nenê nasceu. Como tem que ser essa higiene oral do bebê, né? Sem dente, ele está lá mamando, mama só no peito, mama uma complementação, mamadeira, enfim. Quais são as orientações para a higiene oral desse bebê? A gente tem que diferenciar o bebê que mama exclusivamente no peito e o bebê que faz uma suplementação com alguma fórmula. O bebê que mama exclusivamente no peito e que não tem dentes não precisa de higiene bucal, tá? O próprio leite da mãe serve como proteção, como anticorpo aí, então não se deve fazer higiene bucal. Enquanto você estiver amamentando o bebê, ele não tiver dentes, esqueça. Tem esse aspecto. Não nasceu nenhum dente. Não nasceu nenhum dente. Enquanto não nasceu. Tá. Aí não nasceu nenhum dente, mas eu estou suplementando a amamentação com uma fórmula. Aí eu tenho que fazer uma higiene. Aí vou fazer uma higiene com gaze e com soro fisiológico, com água bem fervida. Você passa na gengivinha do nenê, nas bochechinhas, 2 vezes ao dia. Aí nasceu o dente. A partir do momento em que nasceu o dente, tem que fazer higiene bucal, tá? E tem uma coisa muito importante também para a gente falar, Lília, que é sobre a contaminação do bebê, tá? Como que a gente contamina a boca do neném. Porque, por exemplo, a hora que nasce dente, ele pode começar a ser contaminado pelo Streptococcus mutans, que é o micro-organismo da cárie. Enquanto não tem dente, não tem Streptococcus mutans. Da onde vem esse vilão? Da mãe, do pai, do cuidador, de assoprar a papinha, de compartilhar talher, de dar beijinho na boca. Você está contaminando a cárie, uma doença infecto-contagiosa.
Então, você fazendo isso, você está passando o teu Streptococcus mutans para o bebê que não tem um sistema imunológico pronto. Entendi. Então, é importante a gente higiene. fazer essa ressalva para as mães, para os pais, para os cuidadores, não compartilhar a colher, não assoprar papinha, não dar beijinho na boca do neném. Mas aí fugiu um pouquinho do assunto, porque estávamos falando, nasceu o dente. Importante, Nasceu o dente, tem que começar a higiene. Essa higiene, aí você passa da gaze para a escovinha ou não? Imediatamente passa da gaze para a escovinha. Tá? Nasceu o dente, a higiene do dente do bebê tem que ser com escova. Né, Ana Beatriz? Sim, a escova sempre uma escova de cabeça pequena, cerdas bem macias, para não ter nenhum ferimento em gengiva, também conseguir alcançar esses dentes. E a partir do momento que nasceu o segundo dentinho, geralmente são os incisivos inferiores que nascem primeiro, um do ladinho do outro. A gente já pode começar a introduzir o fio dental também, que é importante até para o bebê começar a acostumar com essa manipulação da cavidade bucal também. Sim. E aí aquela limpeza que a mãe estava fazendo antes, né? Enfiando o dedo lá na bochecha, lá atrás, né? Toda essa área no céu da boca, faz com a escova? Ou Na aí região edêntula, a gente pode continuar com a gaze. Na região que tem dentes, a gente pode começar a utilizar a escova. Gente, eu amo essa palavra, edêntula. É muito chique, Região né? sem dente. É Sem dente. linda, edêntula, muito chique. E aí a quantidade de pasta também é uma questão muito, muito polêmica, né? A gente sempre vai utilizar pasta de dente com flúor, mas uma quantidade mínima, que mesmo que aquele bebê tenha ingestão, não vai ter problema. Uma quantidade semelhante a um grãozinho de arroz, geralmente. E essas pastas, nossa, é um nada, né? Nada, só sujar a escovinha mesmo. E essas pastinhas, né? Essas pastas infantis, elas vêm cheias de atributos, né? Vem rosinha com sabor de chiclete, vem com cheirinho de melissa, com não sei o quê. O paladar do bebê é diferente do paladar do adulto. Você está criando, você está formando hábitos numa pessoa. Se você tornar a escovação dentária uma coisa desagradável, vai ser muito ruim. Exatamente. E você vai criar um monstro ao invés de... Exatamente. Ele tem que escovar o dente todo dia, várias vezes por dia, para o resto da vida. Vamos fazer isso se tornar uma coisa boa. O paladar da criança é muito delicado. Se você usar um creme dental daqueles ardidos que adolescente ama, a criança vai entrar em pânico. Então, criança usa creme dental de criança. Infantil. Como as escovas, como a doutora Ana Beatriz estava falando. As escovinhas bonitinhas. O que vocês têm a me falar sobre aquelas escovas elétricas que fazem o trabalho do... tanto faz, pode ser usada, que ela chacoalha, pode ser né? utilizada, mas o importante é realizar uma escovação eficaz. Se você conseguir com a escova manual realizar uma escovação adequada, a escova elétrica ela facilita muito, porque ela realiza os movimentos, né? Então você posiciona e ela realiza os movimentos. Tem pacientes que preferem, tem mães que relatam, que realmente ajuda na higiene oral da criança, até porque tem algumas que são bem temáticas, né? A gente não está aqui fazendo apologia ao uso da escova elétrica, gente, pelo amor de Deus, né? Foi Não, só uma curiosidade. Eu acho que a Ana Beatriz foi perfeita. É exatamente isso. A escova supre a necessidade e a escova elétrica é legal. Então, a mais, pode ser um né? estímulo, sim, ela é bacana, pode ser um estímulo, mas ela não é fundamental. Não é Entendi. crucial. Foi perfeita. Tá. Me passou isso, porque enquanto vocês estavam falando, me veio à cabeça que a escovação ela precisa ser, então, um momento, uma experiência, né? Entre pai, mãe e filho. Né? Ele tem que prover essa delicadeza, essa brincadeira, fazer disso, né, doutora Beatriz? Sim, como a doutora Laura falou, os pais têm que ser espelho. Então, as crianças, quando veem os pais fazendo, às vezes sentem vontade de fazer, é super importante esse acompanhamento dos pais nas primeiras escovações, porque assim, quando chega e fala, meu filho de 3 anos escova sozinho. Mas não é, assim, uma escovação como deveria ser feita. Com o acompanhamento da mãe ou do pai, seria totalmente diferente. Então, é super importante. Entendi. E nem ficar... Bom, posso dar um testemunho? Eu e as minhas experiências, né? Eu tinha pavor de que meus filhos tivessem cárie, né? Então, eu acho que é o maior pavor de uma mãe quando aparece uma cárie no dente, né, do filho. E até meus filhos terem, gente, juro, por volta dos 14 anos, eu pelo menos uma vez por semana, e era geralmente no domingo, tocava a musiquinha do Fantástico,
eles já iam para minha cama e eu fazia a geral. Pegava a escova de dente, fazia dente por dente, passava fio dental, fazia... Já a limpeza. Fazia uma geral mesmo, porque se escapou durante a semana, eu estou ali dando um reforço. Acho que fez uma diferença, porque eles nem têm tantas cáries. Eu acho que, sei lá, se tiver uma ou duas, né? Diferente da minha geração, que teve muito mais, né? Porque a gente era rebelde. Não, porque, na verdade, na nossa geração, a prevenção não era tão disseminada, difundida, é certo? A verdade, gente né? ia no dentista quando a gente tinha dor. Aí, quando você tinha dor, é porque a cárie já era uma panela, certo? Que já era um tinha... canal, né? Já era um canal, então... E o dentista era muito ruim. Era. Os cremes dentais todos não Nossa. tinham flúor. As crianças, agora, elas estão sendo educadas com... É legal ir no dentista, é um momento lúdico, é gostoso. Os O dentistas... próprio atendimento, né, Laura, do Muito. dentista em consultório mudou muito, né? Muito. Eu vejo, eu acompanho, por conta do meu trabalho, eu estou sempre pendurada na internet, vendo conteúdo de Instagram, de TikTok, de tudo, né? E eu vejo muito, eu tenho visto muitos dentistas, né, que estão assim despontando nas redes sociais por conta de um tratamento diferenciado. Então, por exemplo, eu acompanho, eu não sei o nome nem nada, também não estou fazendo propaganda de ninguém, não. Mas, por exemplo, é um rapaz que ele é especializado em tratamento de pacientes especiais, notadamente com síndrome de Down. E o trabalho que ele faz no consultório com essas crianças é demais, é demais. Ele parece que faz parte da equipe daqueles hospitalhaços, sabe? Ele brinca, ele põe nariz, ele faz bonequinho com a mão e conversa. E a criança sai, está chorando, e ele fala alguma coisa. Deixa de ser um momento de ele dá trauma e vira um momento prazeroso. Exato. Então, e aí a criança entra chorando e sai dando Sorrindo. tchau, dando beijinho até a próxima, querendo voltar, né? E isso é muito importante, né? Também mudou muito, né, Laura? Isso é o diferencial, né? Eu acho que toda a área médica hoje está partindo para a humanização. Então, a gente não pode esquecer que a gente tem um ser humano lá do lado. A parte humana da nossa profissão é tão importante quanto a técnica. Sim. Então, você tem razão. Eu acho que esse lado humano, essa abordagem humanizada do paciente faz uma grande diferença. A técnica todo mundo pode ter, mas esse acolhimento e essa abordagem é o diferencial nos dias de hoje. E é um diferencial que vocês estão construindo também dentro de um hospital, né, Laura? Porque o serviço da odontologia hospitalar, ele requer isso, né? Esse contato mais próximo e do paciente mais, às vezes, debilitado, né? E vocês ali prestando, né, um serviço, auxiliando a enxergar uma coisa que o paciente dificilmente, por si só, enxerga, né? Na outra conversa, no outro papo, a gente estava falando sobre o paciente que está, por exemplo, em UTI, e geralmente o familiar também vai lá, visita, vê que está bem e tal, mas ninguém pensa que ele pode ter que fazer essa higiene bucal, né? Diferente do paciente que se interna para uma cirurgia eletiva e carrega a sua necessaire com seus, né, escova, isso vai, né, escova de cabelo, um creminho para a mão, sabonetinho, escova de dente, pastinha. Mas num acidente, numa eventual urgência, que a pessoa vá para uma UTI, às vezes ele está lá inconsciente fica e assim, a odontologia hospitalar também veio mudar isso, né? Sim, a gente tem muito orgulho do nosso trabalho, da nossa equipe. As meninas são fantásticas, certo? Tenho muito orgulho das nossas bias aqui, da equipe toda de odontologia hospitalar, da equipe toda da bucomaxilo, porque é uma coisa que a gente preza muito, certo? É esse carinho, esse acolhimento ao paciente. Inclusive o acolhimento à gestante, quando elas têm alguma dúvida, que elas estão internadas, que tem um dentinho neonatal, que tem um freinho preso, certo? A equipe está lá pronta, todos os dias dentro do hospital para esclarecer essas dúvidas, para acolher essas mães, esses pacientes, esses doentes. Isso para a gente, para todos nós, né, meninas? Sim. É um motivo de muito orgulho. Com certeza. Eu imagino. E também para quem está lá, né, que pode usufruir dessa atenção de vocês, né?
A gente estava falando dos dentinhos quando nasceram e faltou alguma coisa, ficou alguma coisa faltante para falar? Acho que é importante a gente comentar um pouquinho sobre os primeiros dentinhos que começam a nascer, porque gera muita dúvida, né? Então, às vezes, a criança começa a nascer dentinho, a mãe relata no consultório, tá tendo febre porque tá nascendo o primeiro dente. E, na verdade, não é isso que acontece. O que acontece é assim, quando a criança tá nascendo os primeiros dentinhos, a boca é o órgão mais sensível do bebê, então tudo ele leva na boca. Então pega um brinquedinho que está no chão, leva na boca, pega ali em cima da mesa, leva na boca, e junto leva vírus, leva bactéria, então pode desenvolver alguma infecção, alguma virose, e por isso desenvolve a febre, entendeu? Não por conta do dente. Por isso que chora desesperadamente, Exato, mas é uma mistura, e às vezes tá achando, né? que é só o dente, só mas o dente é tudo não junto, né? entendeu? Mãe, Porque começa a coçar a gengiva. Toma cuidado, coitadinho, Exatamente. né? E a gente tem algumas dicas, né, para amenizar isso. Eu tenho uma colega odontopediatra que formou comigo na faculdade, ela sempre nas redes sociais posta bastante dicas, e ela colocou uma dica que eu achei muito legal, que é de bater a fruta com água, fazer tipo um picolézinho e dar para a criança chupar, porque o gelado alivia muito esse sintoma, entendeu? Ele meio que anestesia ali a região e vai dar bastante alívio. É uma coisa super natural, né? Ainda faz bem, porque está ingerindo uma fruta ali. Sim. Então, eu achei uma dica super bacana para falar, porque realmente é uma fase que tem criança que sente mais, tem criança que sente menos. Às vezes passa despercebida, às vezes gera muito estresse, até de da mãe ficar assim doidinha, porque a criança está chorando sem parar, porque o dentinho está nascendo. Então, até congelar aqueles mordedores de gel, também congelar, usar geladinho. É uma dica boa mesmo, também né? ajuda Porque bastante. O gelinho o gelo é anestesia, né? Exatamente. E tira dor também. Me diz uma coisa, essa gengiva, quando o dentinho está nascendo, ela mais coça ou mais dói? Tem como a gente saber? Se ela coça ou dói, ou as duas coisas junto? Ela incomoda. É incômodo. Assim, é uma fase que a gente não tem como perguntar. O bebê só chora, né? O bebê só chora. Então, a gente sabe que existe um desconforto. Um desconforto. Né, pela erupção do dente. É uma coisa nova e existe um desconforto, mas não tem. Eu acho que é igual dar. uma percepção de dor. Tem gente que tem uma percepção de dor. O limite, a minha dor limite, é assim, né? a minha é 10 para a mesma dor, sei. entendeu? Então, acho que é uma coisa muito individual também. Doutora Ana, por exemplo, a gente sabe que é esse desconforto todo que o bebê tem, né, com o nascimento do dente, deve doer, um desconforto, uma coceira, uma ardência. Existe, e a gente pode passar algum remédio ou dar o remédio para o bebê para aliviar esses sintomas? Na verdade, existem muitos remédios na farmácia, a gente vai ver muita divulgação de remédios, mas a gente sempre vai preferir tudo que for natural. Então, a fruta congelada, até o próprio mordedor congelado. O gelado vai ser melhor, porque ao passar alguma pomada que vai ter anestésico na composição, esse bebezinho é muito pequeno, ele pode ingerir essa pomada e aí causar outros problemas para ele. Então, a gente sempre vai evitar o uso de remédios nessa fase, sempre preferindo o que é mais natural mesmo, para não ter não afetar nada. Entendi. A gente já vai ter que encerrar, né? Porque a gente conversou demais e o nosso tempo está acabando. Passou tão rápido. Passou. Mas eu queria, antes da gente encerrar, eu queria ainda repassar com vocês os dois projetos, né, que a gente considera super importante, que é o Sorriso de Mãe e o Projeto Nascer. Então, eu queria saber detalhes sobre o Sorriso de Mãe. Bom, o projeto Sorriso de Mãe foi um projeto idealizado na intenção de servir como suporte para gestantes. É uma iniciativa para suprir todas as dúvidas nesse período do pré-natal odontológico, como que é realizado, como que é feito. Então, lá no hospital, a gente tem nosso ambulatório, onde a gente realiza o pré-natal odontológico, onde a gente faz a avaliação inicial da gestante, acompanha, trata quando tem algo para tratar. Com toda a segurança possível, né, Beatriz? Isso é importante a gente falar, que com todo o know-how da equipe e com toda a segurança que a gestante precisa e com esse contato que a gente tem com os obstetras, né? Conta como a gente faz, que a gente conversa com eles. Sim, tem toda uma equipe, é uma equipe multi. Então, a gente entra em contato, vê o que pode ser feito, o que a gente pode prescrever. É um conjunto. É um conjunto, né? E assim, é um acompanhamento multidisciplinar. É super importante, né, ter a presença do obstetra, óbvio, porque ele está mais direto com a gestante.
E quando alguma gestante tem algum problema já de saúde específico, eu acho que se torna mais importante ainda, né? Sim, exatamente. Por exemplo, uma gestante diabética, que já por si só a doença já pode trazer alguma interferência na gestação e na saúde do bebê, né? Mas ela também, a saúde oral, né, dela, a saúde bucal, também, no caso, por exemplo, de mãe diabética, tem alguma orientação específica? Como a gente está num hospital onde são realizados muitos partos de alto risco, inclusive é um hospital que faz cirurgia fetal, então a gente trabalha muito com gestante em situações especiais. Tá? E o preparo da equipe em odontologia hospitalar qualifica todo mundo para atender essa gestante da melhor maneira e com a maior segurança possível. Segurança, né? Isso que é importante, né? Então, e o sorriso de mãe já está funcionando? Sim. Já está a pleno vapor, como fala? Sim, a gente iniciou e a gestante tem a oportunidade de marcar uma consulta, conversar, conhecer, sem compromisso. Então, você pode, se você tiver interesse, aparece aqui na sua tela os telefones, os canais de comunicação para você tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas e ter a informação correta. Agora, eu queria saber sobre o projeto Nascer, que também é outro projeto bem bacana, né? O projeto Nascer, ele é um projeto da Fundação Roberto Rocha Brito, do Vera Cruz, onde a gente tem uma equipe de gestantes que a gente apresenta mensalmente aulas para essas gestantes, esclarecendo todos esses temas que a gente tratou aqui no podcast. Também abre para dúvidas, também tem o acompanhamento dessas gestantes. E é isso. Acho que tem bacana. mais alguma Então, coisa, assim, Laura? um grupo com as gestantes que... Isso, a gente mensalmente faz aulas com essas gestantes. Então, tem gestantes de todas as São as gestantes etapas, da fundação, né? Na verdade, não necessariamente essas mães precisam ter os bebês lá. É um projeto aberto da Fundação Roberto Rocha Brito e é muito bacana porque as aulas, elas são com o anestesista, com o obstetra, nutricionista, dentista, fono, para conhecer o hospital, conhecer a instalação, e elas são aulas online, então as mães podem assistir de onde elas quiserem. É interessante quem quiser participar, não é uma participação gratuita, é só entrar em contato com a Fundação Roberto Rocha Brito, se inscrever para as aulas. E estamos aí para isso. A gente abre para dúvidas também no final, a gente recebe muitas perguntas. Então Que é legal, é bem as interativo. aulas são todas ao vivo, São né? aulas Sim, online, ao vivo. mas ao Ao vivo. onde todos participam. Às vezes a mãe e o pai participam junto, então é bem sem legal. custo para a pessoa lá do outro lado. E sem ela custo, ela se se inscreve inscreve e vai ter acesso a todas as vai palestras. receber o link e acessa. né? Exato. Uma sala do Zoom. Isso, aparece, exatamente. tá. É isso mesmo. Nossa, é fantástico, né, o projeto, porque fica à disposição, sem custo e assim com ótimos, né, com bons profissionais, né, com uma equipe multidisciplinar que vai estar ali tirando as dúvidas, esclarecendo. Eu lembro, nossa, quando eu tive meu primeiro filho, era eu e o ginecologista, só que ia ser o obstetra, não conhecia nem o pediatra, fui conhecer depois. E a gente, né, não tinha essa cultura, né, de informação que a gente vive hoje, né? Exatamente. Mas, isso. veja, Né? Lília, que interessante, porque a mãe, ela tem a oportunidade de esclarecer as dúvidas antes, de saber o que vai acontecer, então ela vai para o parto ansiosa, como é normal, esperado, mas ela vai mais tranquila, mais segura. Com né? certeza. Vai acontecer isso, eu vou passar por essa situação, eu tenho o amparo de uma equipe eficiente, competente perto de mim, ela pode passar no sorriso de mãe, esclarecer as dúvidas dela, vai fazer lá, o examina a pré-natal cavidade, odontológico, fazer né? exatamente. E no projeto Nascer ela tem contato com a gente aulas. com todas as outras especialidades, Todas. com a neonatologia, com a pediatria, ela fica sabendo de vacina. É um projeto lindo. A fundação está de parabéns. E me diz uma coisa, a mãe que opta e pode ter o bebê, né, no hospital,
ela vai, quando nascer o bebê, independente de ser parto normal ou cesárea, enfim, ela vai ter aquele aparato bacana lá de toda a equipe acompanhando ela. Ela vai ter o aparato de toda a equipe acompanhando, certo? E quem não tiver na rotina naquele momento, ela pode solicitar, tem os psicólogos, a equipe multi, ela interage muito e o paciente se beneficia muito. Nossa, disso. É muito gostoso, a gente tem muito orgulho, mais uma vez, também de participar Sim. dessas equipes, de oferecer esse tipo de atendimento aos pacientes. Nossa, que bacana, parabéns. Vocês estão de parabéns, né, por fazer parte disso e por lançar, né, o projeto também, o Sorriso de Mãe, que é o pré-natal odontológico. E eu acho que o que a gente precisa fazer é divulgar bastante. Então, os endereços aparecem aqui, aparece o telefone, o e-mail da Verodonto, o site, as redes sociais. Então, a gente vai estar divulgando bastante esse assunto também para que mais pessoas, a cada vez mais pessoas tenham acesso a esse tipo de serviço que é fantástico, né? Que todo mundo deveria ter direito a ter acesso a um cuidado desse, que é muito bacana, né? Meninas, eu agradeço demais, né, vocês estarem aqui falando sobre isso. Vocês acham que faltou alguma coisa para falar? Tem sempre muita coisa para falar, né? A gente procurou focar nos tópicos mais importantes, mas nós estamos à disposição das mães, dos pais, dos companheiros, dos familiares, dos avós, para esclarecer quaisquer dúvidas, né? E, como você falou, a gente abre as nossas redes sociais para isso. E a equipe está aberta e a gente está muito contente com essa oportunidade de poder falar e esclarecer as pessoas sobre o atendimento num período que é tão maravilhoso que é a gravidez. Maternar é lindo, né? Lindo. Muito mais, hoje em dia, muito mais do que na minha época, na nossa época. Não, o maternar sempre é lindo, né? Mas eu digo assim, hoje a gente tem muito, né, mais recursos como esses, né? Imagina há 30 ou mais anos atrás falar sobre pré-natal odontológico, né, Laura? É verdade. Seria uma coisa inovadora e eu acho que talvez não pegasse, né? Porque as pessoas têm que é um crescente, né? Essas transformações, elas são, né, tem o começo, elas vão crescendo até elas se estabelecer, né? É muito importante, a gente, enquanto equipe, a gente gosta muito de trabalhar com uma odontologia baseada em evidências, né? Então, a equipe é muito estudiosa, a gente estuda bastante, a gente lê bastante, a gente pesquisa lá, a gente colhe dados lá na Verodonto também. Então, dá uma segurança muito grande para a gente trabalhar com essa odontologia baseada em evidências. Então, essas pesquisas que vieram antes de nós, junto com as pesquisas que nós fazemos, é que estão propiciando que esse atendimento melhore. Que legal, que bacana. Então, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. E é isso, a gente se encontra no próximo Papo de Buco. E você aí, de novo, mais uma vez, deixa seu like, compartilhe com os amigos, com as amigas que estão grávidas, porque tem muita informação bacana aqui para quem está grávida e que talvez não conheça ou não saiba, e é muito importante. Então, compartilhe o nosso conteúdo, nos siga, né? Deixa seu like e a gente se vê no próximo Papo de Buco. Até lá!